De cada 4 diabéticos idosos, pelo menos um poderá ter sérios problemas com os pés. Para falar dos cuidados que envolvem não apenas os portadores da doença, mas as suas famílias, o Cidadania convidou a doutora Ermelinda Pedrosa para conversar sobre o assunto. Seja bem-vinda, doutora Ermelinda. Muito obrigada, Paulo. Doutora Ermelinda, eu perguntaria em primeiro lugar, como é que é o nome correto? O diabetes ou a diabetes? Na realidade, você pode usar os dois artigos, né? Se você fala a doença, pode ficar a diabetes. E o diabetes é uma outra expressão que se coloca também de forma corriqueira. Então, os dois artigos podem ser usados. O português mais correto seria falar a diabetes, inclusive sem o S. Ou também você pode dizer o diabetes sem o S. Mas, enfim, como se mantém o diabetes mellitus, que seria o nome próprio da doença, então termina ficando a diabetes ou o diabetes, enfim. Todas estão corretas. Bom, existem 2 tipos de diabetes, basicamente, né? O primeiro, o diabetes tipo 1, que ocorre na infância, né? E o diabetes tipo 2, que é já um pouquinho mais na fase mais adiantada da vida, né? Qual a diferença entre os dois? Veja bem, Paulo, o diabetes tipo 1 que se caracteriza por uma perda da célula beta de produzir insulina. Isso se deve a um processo autoimune, onde essas células são destruídas por essa infecção, digamos assim, ou inflamação que ocorre. Que não se sabe por que ocorre. Existe realmente um problema genético que envolve o sistema imunológico e através de um estresse, por exemplo, uma infecção como rubéola ou uma cachumba, ou até um estresse emocional importante, desencadeia essa resposta e os anticorpos passam a destruir a célula beta como se ela não fosse do organismo. Então, as células beta fazem parte de um órgão do corpo humano que é o pâncreas, né? Que produz a insulina. E seria assim, de uma forma bem simplista, o porquê do diabetes tipo 1. E qual a faixa etária em que ocorre o diabetes tipo 1? Que também é importante para o diagnóstico. O tipo 1 essencialmente ocorre, digamos, na primeira infância. Infelizmente, a gente também tem notado cada vez mais recém-nascidos também já apresentando esse problema, mas é característico mesmo da primeira infância, segunda infância ou até na adolescência. Mais raramente também pode acontecer entre idosos, que seriam o que a gente chama de diabetes autoimune tardio, que também é um processo. Mas aí já é uma exceção da exceção. Mas é um caso também que vem ocorrendo com mais frequência, como do mesmo modo o diabetes tipo 2, que sempre se pensou que ficaria mais restrito à população adulta, hoje, infelizmente, a gente vê de forma cada vez mais crescente entre crianças e adolescentes. Bom, o tipo 1 de diabetes, ele necessariamente a pessoa vai ter que tomar insulina. Isso. Né? Insulina injetável, né? Isso. Porque a insulina é responsável para levar a energia, ou seja, a glicose até as células. Falando assim, grosso modo, não Mas cientificamente. É exatamente esse o caminho do papel da insulina. Um dos caminhos do papel da insulina. Já no diabetes tipo 2, que já ocorre mais tardiamente, né, após a adolescência, já na fase adulta da vida em geral, né? Os sintomas principais são a pessoa tem muita sede e urina com muita frequência, não tem dificuldade de concentrar a urina, não é isso? Exatamente. Além desses dois sintomas, ocorre muito assim, a perda de peso, fraqueza, alterações visuais, pode acontecer infecções urinárias, infecções na área genital. A pessoa pode também se queixar de prurido ou até sintomas neurológicos como parestesia, que seria assim, tipo um formigamento. Dormência, isso pode acontecer nos pés e nas mãos. Então, esse é quando a pessoa está com um nível de glicose muito alto e entra, então, com esse quadro clínico importante. Mas, o emagrecimento também pode ser um sintoma. Com certeza, né? A pessoa come muito, sente muita fome, mas não engorda. Porque justamente, como você falou há pouco, a insulina tem esse papel fundamental. Ele é um grande hormônio armazenador. Então, se existe uma deficiência ou uma falta de ação adequada, como é o caso do diabetes tipo 2, a glicose não entra na célula e a pessoa, então, passa a perder os próprios nutrientes. Daí vem a perda de peso, urinar muito, porque a glicose vai ficando elevada, então o rim excede a capacidade de reabsorção. Então, começa a urinar muito, desidratar, a pessoa sente fraqueza e, claro, vai perdendo peso também.
A doutora Ermelinda é presidente do 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Nesse congresso, qual o tema principal? Veja bem, Paulo, nós vamos ter vários assuntos. É um congresso que nós estamos com a expectativa de receber em torno de 4.000 pessoas, inclusive mais de 20 convidados internacionais, mais de 200 especialistas do Brasil inteiro, num contexto muito profissional. Mas a gente vai dar destaque, dentre outras questões, a parte da neuropatia, que tanto leva a amputações nos membros inferiores, como também é responsável por infartos silenciosos, arritmias e morte súbita. E é uma complicação que nem sempre é lembrada de diagnosticar, porque nós não temos ainda uma medicação única que vai resolver esse problema. Além da neuropatia... A senhora fala especificamente de qual é o problema da condução? Da neuropatia, que seria essa... Neuropatia, tentando decifrar, é como no diabetes, a condução dos vasos sanguíneos, aquilo que leva o sangue até as partes mais extremas do corpo, fica bastante comprometido, né? Na realidade, a neuropatia seria o comprometimento dos nervos, né? Seria mas não é em função da dificuldade circulatória também? Pode haver também essa ajuda, mas existe assim, um mecanismo muito complexo, envolve questões assim, de enzimas. A neuropatia talvez seja a complicação mais complexa das complicações do diabetes. Daí que a gente até agora não tem assim, um tratamento único, porque são várias fibras nervosas que são acometidas. Então, isso é mais comum em que idade, neuropatia? A neuropatia pode estar presente em mais de 50% dos pacientes, principalmente quando eles têm mais de 20 anos de duração. Ou naqueles, duração, quer dizer, desde quando do diagnóstico do diabetes até... Do diagnóstico do diabetes, exatamente. Entre crianças e adolescentes, a gente pode falar em torno de 25% das pessoas poderiam ter também a partir de 10, 15 anos de duração do diagnóstico. Agora, para efeito da neuropatia, no caso da neuropatia, é indiferente se o diabetes é do tipo 1 ou do tipo 2, correto? Pode acometer de forma semelhante os dois tipos de diabetes. Agora, como existe mais pacientes com diabetes tipo 2, então a gente vai ter, claro, mais pacientes com neuropatia do que com os pacientes tipo 1. E o problema da amputação, infelizmente, acontece principalmente entre os pacientes com tipo 2, porque existe, além da neuropatia, os problemas, como você falou há pouco, idade, né? A questão da má circulação, que é mais comum, também vem a questão do aumento da gordura no sangue, como colesterol alto, triglicerídeo, que isso vai favorecer o endurecimento arterial, ou seja, também favorecendo a má circulação, como acontece no coração. O sangue não consegue chegar até as extremidades